terminar, tem uma opção aqui, ele que não foi especulado no Cruzeiro, estou sugerindo aqui como alternativa, que é o José Paradella. Ele que é um meia argentino que joga lá no Necaxa do futebol mexicano. Ele é como se fosse o Shailon do futebol mexicano, né? Porque joga num time que não é um dos principais, porém vem tendo um desempenho bem interessante em 2023, 2024. Nessa temporada no futebol mexicano, mais precisamente nesses primeiros meses, né, de 2024, 17 jogos, 5 gols marcados e 4 assistências, ou seja, 9 participações em gols em 17 jogos. É um meia de criação, canhoto, tem 25 anos de idade, ele que é revelado pela base do Ginásio, passou também um bom tempo no River Plate, ele ficou 3 temporadas pelo River, foram quase 90 jogos, mas ele era muito mais reserva, né, no River Plate do que titular. Se você for ver, 2021 30 jogos, 2 gols, 2022 também com uma média parecida, 3 gols, 2 assistências, passou ainda também no Tigre do futebol mexicano, do futebol argentino, antes de ir para o futebol mexicano, e eu acho que poderia ser uma alternativa aí para chegar agora, né, para ser se o Cruzeiro busca mais um meia ofensivo, um cara ali que vai ser uma aposta, pode ser uma opção. É claro, eu gosto muito também no caso de ter um jogador para fazer essa função de meia, mas que seja da base, porque se for para contratar outro jogador experiente, ele vai jogar pouco. Aí, por exemplo, o Shailon, vamos supor, né, se ele ainda pudesse se transferir agora, seria melhor para ele deixar o Atlético Goianiense, que ele vai ser titular absoluto, camisa 10, para vir para o Cruzeiro para jogar uma partida a cada 3 jogos? Enfim, eu acho que não. E aí, na minha opinião, o melhor, inclusive, para o Cruzeiro seria ver as opções da base. Por exemplo, o Juan Índio, o Guimeira, que vem jogando há muito tempo, o próprio Vitinho, nesse ano, que tem jogado mais como segundo volante, mas que eu gosto muito dele também nessa função de armador, né, no caso de meio ofensivo. Enfim, acho que a base deveria ser, na minha opinião, é uma boa opção. Deixa eu pegar aqui o desempenho dele nessa atual temporada pela equipe do Sevilla, onde ele foi muito mais reserva. Dá pra ver aqui claramente, né, pelos jogos dele. O último jogo foi inclusive no dia 5 de maio, que ele foi titular, mas uma exceção à parte, porque ele vinha sendo reserva no decorrer da temporada e não vai mais continuar no clube, né? Dá pra ver aqui também, ó, o contrato dele se encerrando em julho desse ano. Na atual temporada foram então aqui 19 jogos apenas, 2 gols e uma assistência, bem diferente desse último desempenho do ano passado, onde foram 49 jogos, 9 gols e um passe. Eu acho uma opção interessante. Entre ele e o Rony Lopes, eu acho que são jogadores que vivem uma fase parecidas, não muito boas, mas já demonstraram um bom desempenho no futebol europeu. E o Lamela eu acho também uma opção bem bacana, apesar de ser mais velho, né? 32 anos de idade. Pela seleção argentina, 26 jogos, 3 gols, já jogou aí também pelo Tottenham, onde ficou muito conhecido, era sempre um reserva, ó, dá pra ver aqui que os números dele, basicamente de 2017 a 2021, sempre foi uma média de 35 jogos, 4 gols e 4 assistências, sendo um reserva do Son nessa posição. Pela seleção argentina também disputou Copa América 2015 e Copa América 2016, e foi isso, né? Nessa época ele era uma peça importante para a Argentina e já tem um tempo que ele não é convocado mais. Acho uma alternativa bacana? Sim. A grande questão que vamos ter que ver é o seguinte: qual que vai ser a condição dele para chegar aqui no Brasil? Vai chegar com um salário absurdo? Não vai? Tem proposta para continuar na Europa? Pode ser igual o Rony Lopes, aparece uma proposta parecida e ele siga por lá. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal, mas eu acho o nome bem válido para ser especulado aqui no Brasil, ainda mais para esse setor que é muito importante para o Cruzeiro, que é ponta direita, né? Se concorda comigo, discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar do Michael, né? Também, que é uma opção aqui interessante, jogador então que tem contrato por mais um ano lá com o Al Hilal, onde fez a melhor temporada da sua carreira dos últimos anos, tirando pelo Flamengo em 2021 e pelo Goiás em 2019, ele voltou a ter um futebol parecido com aquele mesmo nível de desempenho, 52 jogos, 11 gols e 10 assistências. A questão principal é o seguinte: ele não deve seguir na equipe, não porque a torcida não gosta dele, Jorge Jesus, não, é porque o Al Hilal já está com um limite de estrangeiros e dá pra ver que, tirando o Michael, todos os estrangeiros são ídolos absurdos, né? São, tipo, não que o Michael não seja bom, mas não tem comparação, por exemplo, com o Neymar, com o Malcom, que chegou por valores estratosféricos, o Mitrovic, por exemplo, e aí o Michael saindo abre essa vaga de estrangeiro, dependendo, saindo, né, o Michael de ponta direita e chegando um Salah da vida, um cara assim totalmente fora da curva para esse setor de ponta, ainda mais com a volta do Neymar, pode ser que ele vá virar um reserva, né? Então, ó, todos os estrangeiros são peças absurdas e extremamente conhecidos na Europa. O Rubens Neves, o Savic aqui, que é muito bom jogador, o Neymar, né, não tem nem dizer, o Mitrovic, o Malcom. E aí quem olha de fora pensa, pô, o Koulibaly, Bono fez uma ótima Copa do Mundo, Renan Lodge, muito bom lateral. Pô, e esse Michael, quem que é? É justamente por conta disso
que aí pode ter essa liberação. A questão é o seguinte, o Neymar não volta antes de setembro, setembro e agosto, e aí a janela lá da Ásia segue aberta nesse período. E aqui no Brasil encerra. E o Jorge Jesus não tem interesse de abrir mão do Michael antes disso. Então essa que é a grande questão. Vai abrir a janela, pode ser que até chegue um reforço lá em setembro. Antes disso eu quero mostrar aqui esse jogo da Esportiva que eu apostei na vitória do Cruzeiro. Deu muito certo, R$25, voltando 56,75 nesse duelo contra o Atlético Paranaense em casa, né? Tava com uma cotação muito boa, eu vi o Cruzeiro como favorito, 2,27 na vitória. E lembrando, você pode apostar aqui na sequência do campeonato, jogos contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Criciúma, aqui ó, Brasileirão Série A. Já está aqui as cotações para o próximo compromisso do Cruzeiro, né? Vitória contra o Flamengo fora, pagando R$5, jogo bem complicado. Vamos aqui, ó, para o Cruzeiro vencer ou empatar, ó, empate ou fora, 1,92, está com uma cotação interessante também. Vamos colocar aqui R$11 para voltar um pouco mais de 20, ó, vamos lá. R$11 voltando 21,12, já finalizei aqui minha aposta. Lembrando que aqui na Esportiva você pode começar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, depositou 100, vai ter 200, depositou 50, vai ter 100, depositei R$25, tá? Vai ter 50 para começar a apostar. O link está aqui embaixo, então, para vocês na descrição. Bora lá falar agora sobre essa questão envolvendo o Michael. Então, eu vou deixar aqui essa matéria lá do portal No Ataque, também o Luiz aí que traz sempre as informações, o Luiz Henrique, valeu demais aí, um abraço pro pessoal, onde tá aqui ó, o Cruzeiro tem 2 planos e trunfos para contratar o Michael do Al Hilal, onde ele destaca nessa questão que ele conseguiu junto a uma fonte, ó. Ele falou aqui ó, segundo uma fonte, né, o Michael seria a cereja do bolo do Cruzeiro na janela que o Cruzeiro vai abrir, né, agora dia 10 de julho, já gastou quase 180 milhões com 7 reforços, e a diretoria tem interesse, né, para agregar esse projeto do Pedro Lourenço, o Michael, que sem dúvida seria um nome de peso, né? Outra questão é de que o Al Hilal tem um limite de estrangeiros lá na equipe, né? Então não pode mais contratar ninguém. E a promessa para essa janela de agosto e setembro, que aqui no Brasil e na Europa, né, é junho e julho a janela, né? Lá já começa tipo setembro, desde setembro que tá bombando. Então, os jogadores que não conseguiram se transferir vão para lá. E aí promete uma janela de peso realmente lá na Arábia Saudita. E aí é o seguinte, o Michael foi muito bem, porém o Neymar estava machucado. Com a volta do Neymar, acaba que o Michael perde esse status de titular. E aí, os planos do Al Hilal é trazer uma super estrela, por exemplo, igual fala aqui do Salah e tudo mais, teria sim uma possibilidade de ter um time recheado de craques, né? Salah, Neymar no mesmo time, e aí pro Michael, mesmo indo muito bem, acaba perdendo bastante espaço. Então tem aí essa questão envolvendo. Vale lembrar que ele tem contrato até o final de 2025, deixa eu ver aqui ó, não, o acordo, o Michael tem um vínculo com o Hilal até o fim de janeiro de 2025, eu não sabia, eu pensei que ainda era mais um ano. Então pode ser que poderia assinar um pré-contrato para chegar do ano que vem, né? Porque eu não estava sabendo dessa história, então até o final de janeiro de 2025, ou seja, a partir do dia 1º de agosto ele já pode assinar um pré-contrato e chegar para o ano que vem. Não vejo problema, não acho que o Cruzeiro tem que contratar todo mundo nessa janela como se não tivesse amanhã e para ganhar o título brasileiro, não é isso. Eu acho que se o Cruzeiro for para uma pré-Libertadores eu já estou feliz demais, manter essa posição em 5º, 6º lugar, não sei, né, às vezes o 5º lugar já vai direto, às vezes vai para a pré-Libertadores, mas de qualquer forma, já, na minha opinião, está muito bom. E aí para o ano que vem, com o Seabra preparando esse elenco, com os reforços se entrosando e aí chegando uma peça de peso, um Michael, um Gabigol, aí sim dá para pensar nessa mudança de patamar. Gosto muito do Michael, acho que se chegasse para o Cruzeiro seria titular absoluto. Tem que ver também porque tem alguns times da Arábia Saudita, e essa outra informação que aqui não tem, o pessoal não trouxe, deve ser que não trouxe nessa matéria, mas lá no Al Hilal o Jorge Jesus gosta muito dele, e ele já deixou claro que não quer que saia o Michael antes de chegar um outro jogador, pelo menos até setembro. E aí então, quando a janela lá abre, aqui já está fechada, e aí fica complicado. Eu acho então que o Michael, para chegar no Cruzeiro, é mais provável no ano que vem do que para esse momento agora, porque o Al Hilal o Jorge Jesus não quer perder o Michael sem antes ter um jogador à altura. Os dois têm feito um trabalho muito bom lá no Al Hilal. E vale destacar outro ponto, que tem procura de times da Arábia Saudita oferecendo um caminhão de dinheiro. Então, o que o Cruzeiro poderia pagar aqui de salário para ele, o pessoal ofereceria lá 50% a mais livres de imposto. Então, o Cruzeiro ofereceria 1,5 milhão, lá seria 3 livres de impostos, sabe? Uma coisa muito difícil de clubes da primeira, segunda divisão da própria Arábia Saudita, que lembrando, não tem só o Al Hilal, o Al Ittihad. Tem outros 20 times da primeira divisão e mais 15, 16 da segunda que tem potencial de não contratar o Neymar, o Messi, o Di Maria da vida, mas contratar jogadores que pra gente seria muito importante, vamos colocar
um Barreal, vamos colocar do Flamengo ali um Cebolinha, por exemplo, um Luciano do São Paulo, enfim, alguns jogadores que são muito bons aqui no Brasil, não conhecidos lá fora, mas esses times têm um potencial de dinheiro absurdo, né? Pode oferecer 1 milhão livre de imposto para qualquer jogador mediano do Campeonato Brasileiro, né? Então é absurdo mesmo, e aí o Michael vai ficar com esse impasse. Nessa temporada foi o melhor da sua carreira pelo Al Hilal, 11 gols e 10 assistências, repetiu o feito, né, que ele fez também pelo Flamengo em 2021, 19 gols e 10 passes, e pelo Goiás em 2019, com 16 gols marcados e 5 assistências. Você acha que valeria esse investimento no Michael? Lembrando, né, ele foi comprado por um valor próximo de 40 milhões, faltando 7 meses para o contrato. Será que não poderia conseguir um acordo por 25, 20? Não sei. Mas se realmente nesse contrato ele for só até janeiro, é muito interessante, até porque aqui, né, na maioria dos sites, mostra que vai até junho de 2025, mas eu não sabia, vai só até janeiro. Ou seja, a partir do início do próximo mês, né, de agosto, já vai poder assinar um pré-contrato e chegar em fevereiro de 2025, campeonato estadual, começando, se entrosando. Acho que seria uma baita contratação para o Cruzeiro. O link para você começar aqui na Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição, para esses jogos do Cruzeiro, para jogos também, no caso da Eurocopa, Copa América, que começou com tudo, tá aqui embaixo para vocês. Outras sugestões de conteúdos também estão aparecendo aqui na tela e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu!